Fala, trader! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bonzinho com vocês? Vamos lá aí para mais um vídeo nesse canal. Tava sumido, feriado aqui, né, no Brasil. Voltando aí para o nosso dia a dia, para nossa rotina, dia aí de operações. Nos Estados Unidos não foi feriado, então tivemos aí essa segunda de operações. Vamos lá para ver o que é que eu fiz para o dia de hoje. Aqui no pré-mercado, né, como era feriado, eu tinha acabado de acordar. Então era 8 horas da manhã, aqui, né, no horário de Nova York, aqui embaixo, ó, tá às 7h03. Eu havia acabado de acordar e tinha observado essas regiões, onde o preço estava em cima dessa Fair Value Order Block, essa região aqui de oferta, e tinha essa região aqui de baixo para ser mitigada ainda, que era os 50% dessa pernada aqui macro, de 4 horas. Vou achar aqui para vocês, onde havia traçado desse fundo até esse topo, e faltava ainda o preço mitigar aqui nesses 50% dessa pernada. Então estava em busca aí dessa região. E aí quando eu vejo, o preço tinha capturado essa ordem, tinha deixado esse PFR, dado essa rejeição toda, e aqui nos 2 minutos havia deixado uma estrutura vendedora rompendo esse Fair Value Gap aqui, ó. Então eu fui, vi esse rompimento. Então no momento em que o mercado rompe dessa maneira, ele rompeu com muita força aqui vendedora, né? Ou seja, com pouco pavio comprador aqui, demonstrando força vendedora. Então tinha essa possibilidade aqui de venda, né, de vender aqui a mercado, com stop aqui nesse topinho e o take aqui nesse 50%. Então seria essa entrada aqui, né, o stop aqui nesse topo e o take aqui no 50%. Ia pagar aqui 3,50 para um, né? Mas eu queria melhorar aqui meu payoff. Então o que que eu fiz? Eu posicionei uma ordem de venda, então eu não vendi a mercado, posicionei uma ordem de venda aqui nesse Fair Value Gap para aguardar o preço, ver se ele fazia o reteste aqui, para depois entregar aqui esse movimento de queda. Então fiz isso daí, né, posicionei essa ordem de venda aí, mas infelizmente o mercado foi reto, sem a gente. E aí, diante dessa situação, fiquei aguardando pintar outro cenário. Percebi que ele estava subindo com fraqueza compradora, e aí, aqui nesse momento, ele estava segurando no 50% aqui dessa fibra, né, tracei essa fibra desse topo até esse fundo, e ele estava segurando aqui no 50% dessa fibra. E aí aqui foi deixado um Fair Value Gap, onde ele rompe esse Fair Value Gap com esse candle. Então posicionei uma ordem de venda nesse reteste desse Fair Value Gap. O stop ficou aqui nesse topinho. E o take, deixei o take aqui nesse 50% de novo. E aí o mercado volta aqui, pega a gente, então a gente entra vendido. Isso no pré-mercado, tá? Isso aí essa venda aconteceu um pouco mais de 8h45 da manhã. Só que aí, infelizmente, o preço até chegou, né, a cair bem, mas infelizmente aqui na hora da abertura ele estopa a gente. E aí tudo bem, fiquei aguardando. No momento da abertura, ele segura aqui no 60%, ele deixa uma estrutura vendedora aqui nos 2 minutos. Então vou apagar aqui essa fibra para vocês verem mais. Percebe-se que aqui ele deixa também um dos três de venda, deixa um PFR, vendedor, um preço de fechamento de reversão. E aqui, ó, ele deixa uma estrutura vendedora. Então temos bastante confluência para poder vender aqui nessa região. Então aí fui, posicionei uma ordem de venda aqui no Fair Value Gap, no reteste do Fair Value Gap. O stop ficou aqui. E o take, eu bati uma parcial, quis bater uma parcial aqui no 50%. Minha expectativa macro aqui tanto da parte do gráfico e a parte externa era de queda. Tá? Então, todos sabem aí o acontecimento que tivemos aí no dia de hoje, né, o falecimento de uma pessoa muito importante, né, no questão global. Então, minha expectativa era de queda. Então, quis bater uma parcial aqui no 50% e deixar o preço carregar minimamente até essa região aqui de LT ou de 60%. Aqui nesse momento, né, já pós abertura, o mercado já deu toda essa estrutura aqui vendedora e deixou um candle de força vendedora, né? Foi bem parecido com esse daqui. Então não quis arriscar do preço ir embora sem a gente. Então o que é que eu fiz? No momento em que, ó, só observa esse aqui, esse candle aqui no 1 minuto, vou botar aqui. No momento em que ele sobe, ó, porque minha posição de venda estava mesmo no Fair Value Gap, aqui. E aí no momento em que ele sobe, ó, tem até esse pavio aqui, eu vou posicionar aqui, né? Ele subiu e aí logo em seguida já foi descendo. No momento em que ele foi descendo, para não correr o risco dele, né, ir embora sem a gente, igual aconteceu ali no pré-mercado, minha posição ficou mais ou menos por aqui. E aí, né, vendi a mercado nessa situação
E aí o preço logo em seguida já foi batendo aqui na nossa parcial. Então pegou aqui a nossa parcial, linda, maravilhosa. E aí depois disso o preço começou a dar uma reagida. Aí, né, como ele deixou toda essa rejeição, né, bastante pavio, posicionei minha ordem aqui no zero. E aí fiquei aguardando, guardando, ainda estava no zero. Depois em que ele renova esse fundo aqui, posicionei o meu stop que estava no zero para esse topinho aqui. Então ficou aqui, ou seja, já não perdia mais, e como eu tinha batido essa parcial, e aí eu fui fazendo o take barra barra. Então depois que ele foi indo embora, aí o meu take ficou, eu tinha ficado aqui, depois que o candle já fez esse outro candle, já posicionei aqui para baixo, e aí depois que fez esse outro candle, posicionei o meu take aqui para baixo, e assim eu fui comprimindo, fui esticando, fui esticando. Então cada vez que ele descia mais, eu ia comprimindo ele. Aí o preço fez isso daqui, trouxe aqui para esse topinho, e aí depois ele pega a gente. Então, o nosso take saiu aqui. Uma operação linda, maravilhosa, muito bom. Isso retorno muito positivo, né? Foi uma operação muito boa aí de 156 pontos, né? Para iniciar aí a semana. Depois disso, não fiz mais nada. E aí o preço crava nessa região. E aí, percebendo que ele estava deixando essas fraquezas aqui, e aí eu só aguardei ele romper esse Fair Value Gap aqui, formando uma estrutura compradora aqui pra gente, que foi formado nesse candle aqui, com força. Posicionei uma ordem aqui compradora nessa região. Stop ficou aqui nesse fundinho. E o take, posicionei o take aqui mais conservador. Então, posicionei aqui nessa região de oferta. Mas, felizmente, ele estopou a gente. E aí o preço continuou a acumular em cima dessas regiões, mas não fiz mais nenhuma compra em cima dessa região, porque agora eu estava enviesado, né? Já estava próximo aqui do preço pegar aqui no 61. Então, fiquei aguardando o preço pegar aí no 61 ou deixar uma estrutura vendedora aí pra gente buscar até essa região. Então, fiquei aguardando. Foi lá, o preço foi subindo aqui com fraqueza, tá? Ele subiu. Aqui, nos 3 minutos, eu tinha marcado essas regiões aqui de oferta. Então, tinha identificado aqui nos 2 minutos que ele estava subindo com fraqueza compradora. Aqui nos 3 minutos, tínhamos essas duas regiões de oferta. Então, marquei essas duas regiões aqui. Tinha também essa região de FIBO, que ele estava já numa região descontada, né? Região aqui de 50%. E aqui nos 2 minutos, até que chegou a formar uma estrutura vendedora aí pra gente. Ou seja, deixou aqui, ó, bastante pavio, deixou esses pavios aqui nesses topinhos, ou seja, a rejeição. Aqui a gente tinha esse Fair Value Gap e aguardei o rompimento desse Fair Value Gap para a gente poder vender. E aí o mercado rompe com força vendedora e aí posicionei uma ordem de venda aqui, né, para ele formar esse reteste. O stop ficou aqui nesse topo e o take no 61. E aí adivinha o que aconteceu? O mercado foi embora reto, sem a gente. Olha isso, foi embora. Então, infelizmente, segunda-feira o mercado não estava retornando para fazer os retestes e estava indo embora sem a gente, né? Perdemos duas operações. Essa daqui a gente ia acabar perdendo também se eu não tivesse feito isso, né? Se não tivesse entrado na rejeição. Ou seja, se eu tivesse aguardando o reteste, eu também teria perdido essa venda. Então, o preço foi lá, se recorda que eu fui, aguardei o preço retornar. Quando ele começou a rejeitar, já fui vender no mercado. Aqui, né? Tanto essa operação como essa da abertura e agora o finalzinho de tarde, né? Mesma situação. E aí depois disso não fiz mais nada. Então, o dia pra mim morreu aí. E é isso aí, pessoal. Finalizando aí essa segunda-feira com o pé direito, iniciando a semana muito bem, graças a Deus. Amanhã tem mais, terça-feira traremos aí mais um novo vídeo. Fazendo aqui uma pré-análise, né, para terça-feira, voltando aqui no tempo gráfico diário. O mercado está segurando nesse 61, mas pode ser que, trazendo desse fundo para esse fundo aqui, ó, pode ser que o mercado caia mais um pouquinho, né, para segurar nesse 61. Então, pode ser que role uma estrutura compradora em cima dessa região, tá? Ok, aí vai ter tanto a liquidez da mínima de segunda-feira, e aí mais alvos aqui para baixo. Então pode ser que o mercado caia mais um pouquinho, aqui para cima, aqui para baixo, forma essa estrutura aqui, para dar uma entrada aí compradora aí pra gente, tá? Então ficar esperto aqui nessas regiões, mas pode ser também que o mercado já suba direto aqui. Mas independente, aguardarei o mercado capturar a mínima da segunda-feira, né? Então marca essa região aqui de baixo e espera essa formar essa estrutura compradora em cima dessa região, tá? Então marca a mínima de segunda-feira e aguarda, tá? Aguarda, vê se forma divergência no RSI, observa se demonstra fraqueza vendedora e formando uma estrutura bonita compradora, boa, vai-se embora. Compra e confia no projeto.
Belezinha, pessoal? Boa semana de negociações aí para vocês. Deus abençoe aí a todos. Valeu!